corpo humano adora trabalhar em tríades. 3 sistemas envolvidos, 3 órgãos envolvidos, às vezes para a mesma coisa. Então nós temos uma série de tríades que vão envolver o nosso nível de energia, vão envolver o nosso metabolismo, mas nós vamos citar esses 3 que muitas vezes fica oculto, fica esquecido e é uma causa importante de fadiga, principalmente nas mulheres com mais de 40 anos. Então vamos lá. Causas ocultas de fadiga nas mulheres com mais de 40 anos. Nós vamos desvendar uma das tríades de energia que afetam o funcionamento da produção de energia e do consumo dessa energia e como nosso corpo utiliza a energia para o quê? Para a gente fazer as coisas do dia a dia, para produzir os nossos hormônios, para produzir uma ação muscular, para produzir uma ação cerebral. Toda vez que a gente tem uma dificuldade grande de produção nessa energia, nós chamamos de fadiga. Qual que é a diferença entre fadiga e cansaço? Bom, um cansaço é quando a gente tem uma diminuição da nossa performance, seja por uma falta de energia para processos cerebrais ou para processos musculares. Então, um cansaço a gente sente depois de uma noite mal dormida, a gente sente depois de fazer uma academia, a gente sente quando a gente tem muito trabalho, tem uma tarefa muito importante com prazo de entrega e a gente acaba fazendo tudo o que pode. Quando a gente tem filhos, sejam pequenos, adolescentes, eu falo que o filho pequeno dá muita fadiga, dá muito cansaço físico e o filho adolescente dá muito cansaço mental. Então, o cansaço é uma coisa provisória, é uma coisa temporária, e quando a gente descansa, quando a gente tira uma noite de sono, quando a gente tira um período de descanso, a gente recupera rapidamente a nossa energia. Já a fadiga é uma espécie de cansaço mais profundo. É quando a gente falta energia até para realizar as tarefas mínimas do nosso dia a dia. Então, a fadiga, ela afeta a nossa performance, seja cerebral ou física, de uma forma que a gente mal consegue realizar as tarefas e quando ela persiste é quando gera o problema, é a chamada fadiga crônica. Então a fadiga não é só um sinal de cansaço, ela é um indicativo de que alguma coisa no nosso corpo não está funcionando bem. Por que eu escolhi falar especificamente sobre as mulheres com mais de 40 anos? Porque 40% das mulheres acima de 40 anos, ou seja, quase a metade das mulheres, sentem fadiga, essa exaustão intensa diariamente. E muitas vezes é muito difícil de sair desse processo, desse cansaço extremo. Aqui tem um gráficozinho mostrando como que aumenta de uma forma drástica. Aqui vai até dos 30 até os 39, a gente tem um crescimento da fadiga, mas como a gente tem uma mudança drástica na fadiga a partir dos 40 anos, chegando a ficar o dobro do que era da incidência entre os 20 e os 29 anos. Então, fadiga afeta de uma forma extrema as mulheres com mais de 40 anos. É uma situação muito difícil, é uma situação muito complicada, porque os afazeres do dia a dia, o trabalho, o trato com a família, a nossa própria capacidade de viver, simplesmente ter uma boa qualidade de vida, fica extremamente afetada. E a fadiga, ela não basta a gente tirar, às vezes, uma noite de sono ou um período de férias. É um cansaço que a gente tem alguma alteração em nível metabólico no nosso corpo que vai afetar a nossa capacidade geral de realizar as tarefas do dia a dia. Então, uma das tríades dessa tríade de energia é a tríade entre a tireoide, a adrenal e o intestino. Nossa energia depende muito do equilíbrio entre esses 3 sistemas que são interconectados. Então a gente tem a tireoide, esse órgãozinho que fica na região cervical anterior. Nós temos a adrenal, que é responsável pelo eixo hipotalâmico pituitário adrenal, que é um órgãozinho que fica bem aqui em cima do rim, por isso adrenal, adrenal ao lado do rim ou suprarrenal. E nós temos o intestino, que é esse órgão fantástico que a gente tem no corpo, que tem uma missão extremamente importante, como nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, quando qualquer um desses sistemas estiver em equilíbrio, isso vai afetar o funcionamento dos outros, vai afetar a nossa capacidade de produzir e utilizar energia, vai resultar em uma fadiga. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre tireoide, o termostato metabólico.
A tireoide, ele é um dos órgãos mais importantes para regular o nosso metabolismo. Ele ajuda a controlar a temperatura corporal, influencia o nosso humor. Ele é responsável por produzir esses hormônios chamados de T1, T2, T3 e T4. O principal hormônio que ele produz é T4, mas a T3 é o hormônio principal para funcionamento do nosso metabolismo. A T3, a triiodotironina, ela tem a diferença do T4 pela quantidade de moléculas de iodo. Então, eles são responsáveis, esses hormônios, o T3 e um pouquinho o T4, por acelerar o nosso metabolismo. Ele funciona dentro da mitocôndria, que é o nosso gerador de energia que está lá dentro da célulazinha, como se fosse uma vela de ignição do carro. Ele é responsável por começar o processo de produção de energia, culminando na produção dessa molécula chamada ATP, adenosina trifosfato, que é a moeda de energia do corpo. Então, se eu penso, eu usei ATP. Se eu uso um músculo, eu usei ATP. Se eu produzo algum hormônio, eu usei ATP. Então, a ATP é a moedinha de energia do nosso corpo e a tireoide, os hormônios da tireoide são extremamente importantes para a produção dessa moeda de energia. A gente vê que a tireoide, se ela não está funcionando bem, eu não vou ter uma produção de energia eficiente dentro da mitocôndria. Então, é um órgão extremamente importante para a energia. E quando a tireoide está afetada, além de afetar a produção de energia, ela vai afetar também esses outros dois órgãos. Então, por exemplo, no intestino, o hipotireoidismo, que é quando a tireoide está funcionando mais lenta, o intestino também fica lento. Então, com o trânsito intestinal mais lento, eu vou ter uma alteração da microbiota, que são as bactérias e fungos do bem, que a gente precisa para sobreviver, que convivem e nos ajudam a ter uma boa saúde, ela acaba alterando essa microbiota, muitas vezes levando uma microbiota patógena, ou seja, uma microbiota, um conjunto de seres vivos dentro do nosso intestino, que vão afetar de forma negativa a nossa saúde. Já o hipertireoidismo, eu vou ter um aumento da motilidade intestinal que também afeta a microbiota. Tanto que tem trabalhos mostrando que quando eu tenho o hipertireoidismo, é muito comum eu ter uma situação chamada SIBO, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que é uma alteração intestinal muito importante que afeta de forma muito negativa o nosso estado inflamatório. Então, a composição intestinal, ela pode também refletir o estado de saúde da tireoide. Não depende apenas da composição da microbiota normal, mas também de como nossa tireoide está funcionando. Olha como é que é interligado, como é que é legal. Então, com relação à adrenal, o excesso ou falta de energia por alterações hormonais tireoidianas vão afetar o quê? O nosso nível de estresse. Então, quando a gente está com uma tireoide mais agitada, que a gente chama de hipertireoidismo, aumentando muito a produção dos hormônios tireoidianos, eu posso ter uma situação de ansiedade e isso gerar um estresse que vai afetar a produção do cortisol, que é um dos principais hormônios produzidos pela adrenal. Então, como a gente vê, a saúde da tireoide, ela é importante para formar energia, mas quando ela não está saudável, ela também vai afetar o nosso intestino e ela também vai afetar a nossa suprarrenal. Intestino. Gente, o intestino não é fábrica de fezes. É onde a gente pega todos os nutrientes que a gente precisa para sobreviver. Ele tem uma missão extremamente importante e nobre de separar aquilo que é bom para a gente absorver através da sua parede e deixar dentro do lúmen aquilo que não é bom para a gente. Então é a primeira linha de defesa que a gente tem com relação à nossa alimentação. É onde ele abriga esse microbioma intestinal, que vão nos ajudar a ter uma saúde melhor, porque ajuda a produzir vitamina K, eles ajudam a quebrar os alimentos, eles ajudam a produzindo elementos que também vamos utilizar para fazer energia. Então, a microbioma, vivendo no lúmen intestinal, que nos ajudam a sobreviver. Sem elas, a vida seria impossível. Outra coisa que é importante é que o intestino ele tem as célulazinhas muito juntinhas. Toda vez que eu tenho uma alteração inflamatória intestinal, essas célulazinhas elas ficam afastadas uma da outra, o que acaba entrando toxinas, acaba entrando elementos bacterianos no nosso sangue, e isso afeta muito a nossa saúde, o nosso estado inflamatório. É um órgão muito importante. Quando eu tenho uma alteração dessa microbioma, de uma forma patológica, como a gente falou, eu vou ter uma inflamação. Essa inflamação sistêmica, ela baixa o nosso nível de energia. O corpo passa a utilizar mais energia para combater a própria inflamação.
Então falta energia para mim para eu sobreviver, para eu pensar, para eu fazer atividade, para eu ter a mesma performance. A inflamação que a gente tem na disbiose é uma das causas de baixa energia. Então, no intestino permeável, como a gente falou, que é quando eu tenho perda dessa permeabilidade intestinal, eu vou ter mais toxinas no organismo que vai aumentar ainda mais a inflamação sistêmica. A alteração do intestino, a gente vai ter uma diminuição de absorção dos elementos, magnésio, iodo, selênio, vitaminas do complexo B, que são essenciais para o funcionamento da tireoide e da adrenal. Não é só para eles, mas só isso aí eu já vou ter uma alteração. E o estresse prolongado, ele tem também um ciclo vicioso com a microbioma. Quanto mais estresse eu tenho, pior o microbioma, que aumenta a inflamação, que aumenta o nosso estresse. Então, vocês estão vendo aí um ciclo vicioso. Então, o intestino, o tireoide e adrenal, como a gente vai ver agora no último adrenal, eles são muito interligados e importantíssimos para o nosso nível de energia. As adrenais, elas são importantes para a nossa resposta ao estresse. O estresse, ele faz parte do cotidiano do ser humano, desde que o homem é homem. O estresse, ele não é uma novidade para o homem. A novidade é a quantidade de estresse que a gente tem hoje em dia. Eu encontraria na época das cavernas um leão ou tigre dentes sábios ocasionalmente. Hoje, com a velocidade da informação, o cérebro percebe leões diariamente, várias vezes ao dia. Então, quando eu tenho um estresse, a adrenal começa a funcionar para produzir principalmente esses hormônios chamados cortisol e adrenalina, que vão regular a nossa resposta do corpo àquele estresse que nós precisamos combater. Então, eles são importantes para mobilizar a energia. E, além disso, quando eu tenho essas alterações, eu também vou ter alteração na tireoide. Cortisol elevado, por exemplo, ele vai acabar diminuindo a produção dos hormônios tireoidianos e ele afeta também os receptores que vão se ligar a esses hormônios, fazendo com que haja uma diminuição da função da tireoide. Também vai alterar a permeabilidade intestinal, porque o cortisol ele é um anti-inflamatório. Quando eu tenho alteração, ele tem ação anti-inflamatória. Quando eu tenho alteração na produção de cortisol, como o intestino está sempre lidando com toxinas e elementos potencialmente perigosos para nós, com a baixa de cortisol, com excesso de cortisol, eu vou ter mais facilidade para ter situações inflamatórias intestinais, como a síndrome do intestino irritável. Então, como a gente pode ver, eu tenho uma conexão muito grande entre adrenal, tireoide e intestino. E todos esses três órgãos, eles são importantes para a produção de energia. Quando eu tenho alteração em qualquer um deles, eu posso ter uma cadeia de acontecimentos, como se fosse um dominó, alterando esses outros órgãos, seja começando com a adrenal, com a tireoide, com o intestino, que vão nos levar a um cansaço extremo, que é o que a gente chama de fadiga. Então, esses três órgãos são uma das tríades energéticas extremamente importantes para o nosso corpo. Aqui eu vou deixar aqui para um resumozinho, como eu falei, depois eu vou deixar liberado o slide para quem quiser dar uma olhadinha. Também vamos ter o nosso artigo no Substack, vou colocar no Instagram assim que ele estiver pronto, para poder todo mundo aprofundar um pouquinho mais nesse tema, porque é muita coisa para ser dita, mas essa tríade é extremamente importante. Então fica a questão, como equilibrar a tríade energética? Como é que a gente faz um suporte ao nosso órgão adrenal? Bom, gerenciar o estresse é a primeira coisa. Não tem como viver sem estresse. Como a gente falou, o estresse faz parte da condição humana. Mas manejar como esse estresse afeta nosso corpo, isso é possível. Então, práticas como meditação, yoga, técnicas de respiração profunda, mindfulness, que seria atenção plena, tudo isso ajuda muito a gente a diminuir o estresse. Eu falo, às vezes, até a gente tirar 10 minutos do dia para a gente respirar, ouvir uma música, ficar às vezes 10 minutinhos para descansar e respirar e melhorar um pouquinho o nosso estresse. Alimentos ricos em vitamina C, magnésio, gorduras saudáveis que estão presentes nos peixes, abacate, no óleo de azeite, eles ajudam demais a regular o cortisol. Então também são outras práticas que a gente pode fazer para melhorar, dar um suporte melhor às nossas adrenais. Melhorar a função da tireoide, incluir dieta, fonte de iodo, algas, peixes, frutos do mar, selênio. Selênio é muito importante para transformar T4 em T3. A gente tem aqui no Brasil essa maravilha da natureza que é a castanha do Pará, que é riquíssima em selênio, riquíssima em zinco, que também é importante para a função da tireoide. Principalmente quem tem problema de hipotireoidismo, evitar o consumo excessivo de alimentos chamados bociogênicos ou goitrogênicos. São alguns alimentos que diminuem um pouco mais a produção
e a função da tireoide. Então nós temos exemplo de brócolis e couve, são extremamente saudáveis, mas para quem tem hipotireoidismo, às vezes a gente tem que estar um cuidado com esses alimentos. Uma lista na internet é super fácil de buscar. Cuidar do nosso intestino, gente, consumir alimento rico em fibra, probióticos naturais, kefir, kombucha, iogurte, tudo isso é muito bom para a gente melhorar a nossa microbiota, o que ajuda muito no funcionamento do intestino. Reduzir o consumo de alimentos inflamatórios, são principalmente os alimentos ultraprocessados, açúcar refinado, farinha de trigo. A gente consome uma quantidade absurda desses alimentos hoje. O nosso corpo não aguenta. A prova disso é que se essa pirâmide alimentar que nos foi empurrada goela abaixo fosse realmente verdadeira, a gente não teria um problema tão grande de obesidade como a gente tem no mundo hoje. Então essa pirâmide é louca, é louca. Essa pirâmide está toda errada. O que a gente tem que fazer é consumir alimento natural. São carnes, ovos, frutas, de preferências não muito maduras. Ninguém vai comer banana verde, gente, mas frutas não tão maduras. Ah, mas é docinho. É esse docinho que é o grande problema, é rico em frutose. Essa frutose nosso corpo vai ter dificuldade de lidar porque a gente consome outras formas de carboidrato simples em forma abundante. Então é como se fosse aquela gotinha d'água que despeja a água do copo. Outras estratégias integrativas que a gente gosta muito de passar é buscar o sono de qualidade. Claro, a gente precisa de dormir para descansar o cérebro, a gente precisa de dormir para recuperar o corpo. Então é essencial para regular os nossos órgãos todos, inclusive esses que produzem o cortisol, que produzem a tireoide, né, o nosso intestino. Atividade física moderada. E aqui fica esse detalhe. Porque a gente sabe que a atividade física é importante para ganhar energia. A atividade física é muito bom para a gente produzir mais essa molécula chamada ATP, adenosina trifosfato de energia. Mas quando a gente está fadigado e a gente tenta fazer uma atividade física intensa, isso pode acabar prejudicando ainda mais. Eu tenho pacientes, às vezes, em fadiga extrema, que eu falo com eles, exercício não é prioridade. A gente não vai preocupar em fazer exercício agora porque você não está ainda no momento. Você vai fazer atividade física que você consegue, uma caminhada leve que seja, pode fazer, mas nós não vamos entrar num exercício funcional, não vamos começar a treinar para maratona, não é o momento. Eu preciso primeiro corrigir esses órgãos, corrigir o funcionamento desses órgãos, melhorar o equilíbrio energético, para aí eu começar a fazer uma atividade física. Então, é isso. Hoje foi uma live bem rapidinho, mas eu vou abrir um espaço aqui para perguntas, para quem tiver perguntas. Vou aproveitar, vou dar um oi aqui para quem passou aqui. Bela tá aqui. Beijo, Bela. Val, Neide, muito obrigado. Valéria, é difícil de ser feliz. Fadiga ninguém merece, né? Principalmente no mundo extremamente corrido que a gente tem hoje, em que as coisas não são para amanhã, são para ontem, né? Para fazer. Então, a mulher, eu tenho esse carinho especial, eu atendo homens também, minha clínica não é exclusiva de mulher, mas eu tenho um carinho especial por dois motivos. Primeiro, que minha mulher, ela está com 44 anos, então tudo isso que a gente comenta aqui, ela passou. Tudo isso a gente ajudou ela a trabalhar, e ela, quem conhece a Rafaela sabe como é que a Rafaela é cheia de energia, né? Então é possível sim a gente ter energia e livrar da fadiga após os 40, mesmo se é uma mulher que trabalha, que cuida da casa, que cuida dos filhos, ou seja, que está cheio de atividade para fazer. Silvia, obrigado. Silvia também está aqui. Ana, Nete, muito obrigado. Puri, um beijo, obrigado, boa noite. Tô vendo muita gente aqui da região. Tô vendo uma pessoa de São Paulo. Araguaci, um beijo, saudade de você, querida. Espero que esteja bem. Sandra, Val, a fadiga, ela é, como a gente falou, extremamente comum nas mulheres após os 40. Não é uma coisa tão simples igual simplesmente falar alimenta direito, dorme bem, faça exercício. Muitas vezes a gente tem que buscar, como a gente falou, alterações em diversos sistemas que agem em conjunto. Era isso que eu queria chamar a atenção aqui nessa live, porque às vezes a gente fica achando que tudo é glicose, tudo é hormônio testosterona. Não é bem assim não. A gente tem uma série de causas para uma fadiga. E como a gente falou aqui, muitas vezes uma alteração em um determinado órgão
vão afetar outros órgãos, criando uma cascata que às vezes é difícil da gente tratar. Mas eu tô vendo que a turma tá afiada. Eu vou liberar, eu vou colocar para quem tá no grupo da comunidade, eu vou pegar esse slide, vou fazer o PDF e vou colocar no nosso grupo lá da comunidade, lá no WhatsApp. Para quem não segue, pode seguir. Eu acho que isto, eu vou colocar aqui, mas é só escrever Comunidade Raiz. E aí a Ruth, que é minha robozinha, vai enviar um link. O que é a comunidade raiz? A comunidade raiz é simplesmente um ponto que a gente coloca aviso quando tiver essas lives, se tiver algum tema interessante, um artigo, e toda vez que tiver uma atualização, ou por exemplo o PDF aqui do nossa live aqui, vou colocar lá exclusivo para quem está na comunidade, tá? Isso é uma forma de agradecer pela confiança, pelo carinho de vocês me seguirem lá na comunidade. Então, é lógico que vai ter que ter alguma vantagem. Então, só vocês que vão receber o PDF do resumo da aula. Ok? Se não tem mais dúvidas, eu desejo para todo mundo uma excelente semana. Começamos aí com segunda-feira com energia, com muita energia. Se tiver uma fadiga, vamos buscar a causa. Há uma raiz, para todo problema há uma raiz, e a gente deve buscar essa raiz, porque se não tratar o problema na raiz, a gente vai ficar só nos sintomas. E como eu sempre falo, saúde se trata na raiz. Se a gente tratar os sintomas, não que não seja importante, claro, quem está com dor de cabeça vai tomar um remédio para dor de cabeça, mas se houver uma causa que não for tratada, ela vai voltar e a gente não vai sair dessa corrida dos ratos, dos medicamentos e suplementos sem fim. Bom, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.